Glórias, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo, retornando o nosso culto online, louvado seja Deus, é para a glória do meu Senhor, e estou muito feliz. E você, pastora Fabiana, está feliz? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui novamente aqui no nosso culto online. Estava sentindo bastante falta mesmo de estar aqui juntinho com os irmãos, com aqueles que estão sempre com a gente aqui cultuando na presença do Senhor. Estamos em comunhão, porque para Deus não tem distância. Quem está lá está aqui, quem está aqui está lá. Então, nós estamos juntinhos aqui em espírito. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com o pastor Júlio, com a irmã Raquel, Maria, Brena, Pai do Senhor Jesus, pastor Delci, com todos que aqui estão. Fiquem à vontade. Amém, amém, glória a Deus, né? Estamos felizes também em receber o pastor Júlio, né? O esposo da pastora Rosana. São bênção do Senhor, servindo ao Senhor Jesus com muita alegria, não é? E sempre estamos aqui conectados com eles, não é, pastora Fabiana? Eles são Amém. bênção demais. E eles fazem parte do Instituto Escola de Fogo, não é? Que tem como presidente o apóstolo Robson Martins, que também é bênção demais. Eu amo de coração, assim, é um amor de Cristo por ele, né? Tem um testemunho muito tremendo da minha vida, né? Com o apóstolo Robson Martins, que é muito bem. Então, eu quero deixar aqui uma palavra, né? Que está em Mateus, é uma palavra assim, é um versículo assim que todos já conhecem, né? Mas é para despertar mais a nossa fé, não é? Que está em Mateus 9, versículo 20 e 21, que fala da mulher do fluxo de sangue, né? Que diz ela assim, certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Aleluia. Se eu ao menos tocar na roupa dele, serei curado. Isso é fé, né, irmãos? Isso é uma fé poderosa, né? E o que a gente tem que fazer é focar a nossa fé em Jesus. É Ele que faz tudo, é Ele que faz as coisas acontecerem, né? É Ele que nos liberta, né? Em nome de Jesus, é Ele que faz tudo, né? Ele pode libertar você agora, né? Com a sua fé. Você precisa também unir a sua fé com o poder do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai agir na sua vida, amém? Que quando ela foi assim, em busca de chegar perto de Jesus, que ela ouviu falar só que ele estava lá. E ela não hesitou, ela sangrava muito, mas mesmo assim, ela foi em busca de encontrar com o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E ela só em tocar na orla do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que tudo que está nele é santo, tudo que está, onde ele chega, é santo, se torna um ambiente de santidade, louvado seja Deus. E quando ela tocou, aconteceu o milagre, que há 12 anos que ela havia sofrendo, né, com essa hemorragia. E eu pergunto a vocês, qual o seu sofrimento agora? Qual o sofrimento agora? O que está acontecendo com vocês? Qual a angústia que está acontecendo no seu coração agora? Né? Que o Senhor pode fazer uma libertação, o Senhor pode curar a sua alma, né? Ele pode libertar, ele pode curar todas as suas feridas. Louvado seja Deus, que Ele é o poder. Ele é a glória. Ele é o poder eterno. Louvado seja Deus. E com certeza, se você colocar todos os seus problemas, sua angústia, tenho certeza, se você tiver fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai mudar toda a situação. Louvado seja Deus. Ele muda, meus irmãos. Confie, persista, persevere, que o Senhor é conosco. Ele só quer que a gente se aproxime dele, toque na orla, no manto dele. Louvado seja Deus, né?
Então, só imagine agora que Jesus está perto de você. E ele está aqui, tá né, querendo... pastor Alexandre? Ele está aqui. Glória! Aleluia! Mas você imagina assim que ele está lhe curando, né? Que ele está lhe tocando, que ele está tirando o que está ali afligido. Louvado seja Deus, né? Porque toda honra e glória para ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele está vivo. Nós pregamos um Deus vivo que cura, que liberta e que faz milagre na nossa vida e na nossa família. Ele que muda todas as circunstâncias, mesmo que a gente pense, não vai dar certo, mas ele chega e muda todo o cenário, louvado seja Deus. Ele é o homem das mãos furadas, é o homem que morreu por cada um de nós, e ele é eterno, louvado seja Deus. Amém? Então, vamos receber nosso querido pastor Júlio Jorge, né, que faz parte do Ministério, do Instituto Escola de Fogo, né, que tem como presidente o apóstolo Robson Martins. Seja bem-vindo, pastor Júlio Jorge. É uma honra receber você, né? Muita honra mesmo, né? Assim como já recebemos a sua esposa, a pastora Rosana, também foi muito bem-vinda e será sempre, né? Sempre ela tem um canto aqui conosco, né, pastora Fabiana? Ela é maravilhosa. Eu tenho que dizer esse nome, né? Maravilhosa, né? Tá com saudade. Pronto, pois seja bem-vinda, eu recebo em nome de Jesus. Eu quero chamar o pastor Júlio de apóstolo, mas é porque ele é apóstolo, né? Louvado seja Deus. Tem que aceitar. Receba, pastor Júlio, que dói menos. É melhor aceitar que dói menos, viu, pastor Júlio? Amém? Então, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo, não é? Abaixo, eu costumo dizer que abaixo do Senhor Espírito Santo, nós entregamos toda a autoridade agora para o Senhor, né? Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Seja bem-vindo. Amém. Pode falar, pode. Quero pastor. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço à pastora Fabiana e à pastora Alexandre de confiar essa responsabilidade, né? Quero dizer para os amados que eu estou aqui, eu sou do tempo antigo, sabe, irmãos, que quando você recebe um convite, você tem que falar com a liderança para que ela esteja ciente, né? E eu estou aqui debaixo da permanência, da bênção do meu líder, do apóstolo Robson Martins, que muitos dos irmãos aqui conhecem, né? A pastora Fabiana passou um bom tempo conosco aqui no Monte, no acampamento. Pastor Alexandre, o apóstolo, esteve aí com os irmãos. Eu quero trazer nesse dia uma reflexão para nós. Eu tenho sido levado pelo Espírito Santo a um constrangimento constante sobre a importância de termos um relacionamento, um grau de uma intimidade com o Espírito Santo que possa revelar para nós o nosso desígnio e possa nos conduzir ao caminho a qual devemos andar e revele ao nosso espírito a pessoa de Jesus Cristo. Quem de fato é Jesus? E qual é o meu papel no reino de Deus? Eu acho que esse é o questionamento de todos nós, independente da sua posição de pastor, missionário, apóstolo, obreiro, mas como servos de Deus. Temos que fazer esse questionamento. Qual o meu papel no reino de Deus? O quanto eu tenho sacrificado em prol do reino de Deus? Eu quero trazer uma pequena reflexão para os irmãos no livro de João, do apóstolo João, capítulo 14, versículo 16 em diante. Está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco, e estará dentro de vós. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós, da parte do Pai,
O Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Querido Espírito Santo, eu te peço, alcance os nossos corações, quebre todos os paradigmas, quebre todo o nosso intelecto e nos dê a plena revelação de quem tu és. Que sejamos levados a mergulhar, a submergir no teu rio, no teu oceano. Que nós possamos nos desprender de toda a resistência da nossa carne e da nossa alma, para que o nosso espírito seja livre para receber do teu Espírito, Pai, a revelação do teu chamado, da nossa posição em Cristo Jesus. Amém. Amados, o Espírito Santo foi nos dado por promessa de Jesus Cristo para ser o nosso intercessor, aquele que nos leva diante de Deus, aquele que Jesus disse aqui no Evangelho de João, o Espírito Santo é quem vai testemunhar a respeito de Jesus. É o Espírito Santo que vai nos levar a ter um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus Cristo e com o Pai Celestial. O Espírito Santo vai revelar ao nosso espírito quem é Jesus Cristo. O Espírito Santo nos levará ao nível de quebrantamento, que conheceremos a essência da vontade de Deus em nossa vida e conheceremos um lado de Deus que muitos de nós conhecemos, que é o lado da paternidade. Muitos sofrem hoje no mundo com a ausência da paternidade. O espírito da orfandade roubou do homem o seu alto grau de intimidade com Deus. O espírito da orfandade, Beelzebul, implantou no coração humano e levou o homem a se distanciar de Deus. Com a queda de Adão, o pecado trouxe e promoveu uma separação entre o homem e Deus. Somente com a vinda de Jesus Cristo, como diz no livro de Romanos, capítulo 6, diz que Jesus nos levou novamente a termos outro nível de intimidade. Ele nos levou a nos assentar nas regiões celestiais, porque diz que nós estávamos mortos para o pecado, mas em Cristo fomos ressuscitados. Então, é a pergunta que eu deixo para os irmãos. Você já conheceu a pessoa do Espírito Santo? Você já encontrou a pessoa do Espírito Santo? Já disponibilizou a sua vida? Já disponibilizou o seu chamado para que ele possa te conduzir? A igreja desse século a qual nós vivemos vive uma apostasia de um esfriamento porque a igreja de hoje não conhece o Espírito Santo. As atividades desse mundo, os problemas que nos assolam, as solicitudes da vida, nos levam cada vez mais a estar distante de Deus. O tempo que nós dedicamos em oração, o tempo que nos dedicamos à meditação da palavra de Deus, tudo isso será medido ao grau do relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. Romanos 8, 26 diz que é o Espírito Santo que nos leva a orar. Ele é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece o coração do Pai e vai nos fazer orar de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho aprendido que nós podemos orar de muitas maneiras, mas você um dia já orou de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? Você já perguntou ao Espírito Santo em oração: Espírito Santo, me ensine a orar de acordo com a vontade do Pai. Me ensine a orar não nas minhas necessidades humanas, não daquilo que eu quero receber de Deus, não daquilo que a minha alma anseia, que a minha carne quer possuir, mas daquilo que Deus quer para mim. Eu tenho aprendido com a pastora Fabiana, conviveu conosco no monte, e nos acampamentos do ministério aqui, nós subimos ao monte, ficamos um tempo em jejum, em oração, buscando a presença do Espírito Santo.
E nós temos que batalhar, amados, para ter a presença do Espírito Santo. Cada um de nós aqui sabe a sua luta, sabe a sua dificuldade, sabe a sua fraqueza, como diz no mundo, nas emoções, na saúde, na finança. Mas eu posso te dizer com toda certeza e convicção de fé na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo e do Pai Celestial. Não persista em lutar com as suas forças. Não persista em fazer aquilo que você acha que é o correto, sem que antes você pergunte ao Espírito Santo qual é o caminho que você tem que andar. Nós estamos vendo que nesse dia de hoje, os governos têm cada vez mais, os governos comunistas e socialistas têm tentado extirpar do povo, da nação, a presença de Deus. Tem levado o povo a um grau de idolatria, de pecado. Pecar contra a sua própria natureza. Pecar contra a minha natureza significa pecar contra o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, porventura não sabeis vós que sois templo, morada do Espírito Santo? Amados, se nós somos templo, morada do Espírito Santo, como Paulo diz no 1 Coríntios, capítulo 6, nós somos morada, ele habita. Se eu destruo esse corpo, se eu não respeito esse corpo, eu estou destruindo a morada do Espírito Santo. E hoje a sociedade, os governos comunistas e a sociedade em geral, deturpada nos seus valores, tem levado as pessoas, principalmente os jovens, a destruírem o templo do Espírito Santo. Temos vivido aqui no Brasil dias difíceis, onde o governo do PT, o governo socialista, assim chamado, tem trazido uma apostasia de uma ideologia de gênero que quer mudar a mentalidade das pessoas. Não é difícil também em muitos dos países da Europa, infelizmente. Mas isso se dá porque nós, como igreja, calamos a nossa voz. O Espírito Santo, amado, tem procurado quem possa se colocar à sua disposição para que ele possa transbordar da sua unção. E nós precisamos, como igreja, nos colocar à plena disposição do Espírito Santo para que sejamos templo dele. No livro de Romanos, capítulo 8, uma palavra que a profeta Rosana, minha esposa, ela orou essa palavra durante 6 meses, quando nós estávamos em Portugal, de uma enfermidade que ela foi acometida. Ela orou Romanos 8:11, que diz, e se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente, vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito Santo produzirá e trará vida para nós, no aspecto que o cansaço, o enfado, as frustrações que passamos, só o Espírito Santo pode trazer consolo. Amados, de nada nos adiantará nessa vida adquirirmos riquezas. Eu não digo, irmãos, que você tem um carro, você tem uma casa na praia, você tem um apartamento em Paris e Londres, é pecado. Não, isso é para mim e para você. Morar nos melhores locais da terra é para mim e para você. Concentrar as riquezas do mundo é para mim e para você. Mas nós temos que entender o propósito a qual Deus nos chamou para administrar as riquezas desse mundo. Nós não fomos chamados para... Veja bem o que eu disse. Eu disse administrar. Não é ser possuidor. Porque quem possui quer usar para si. Quando Deus nos dá o dom, o chamado para administrar as riquezas desse mundo, é para que essas riquezas sejam usadas a serviço do seu reino. E nós só iremos alcançar as riquezas quando nós tivermos um alto nível de relacionamento com o Espírito Santo. Essa semana o apóstolo Robson trouxe uma palavra para nós do ministério,
uma palavra de um alto grau de aprofundamento, de reflexão e de exortação. Nós temos que começar a entregar o governo da nossa vida a Deus. Não importa, não se deixe enganar, achando que aquilo que você tem para fazer é importante, de maneira que você não possa deixar as suas obrigações naturais para dedicar um tempo da sua vida a buscar a pessoa do Espírito Santo. Porque Deus só irá nos confiar mediante ao tempo que nós confiamos nele e entregamos o governo da nossa vida plenamente a ele. Aquilo que você dá para Deus em tempo de oração, meditação da palavra, é aquilo que o Espírito Santo retribuirá ao seu espírito. E nós vivemos numa sociedade hoje, num tempo, que orar é muito difícil. Orar requer renúncia. É renunciar o seu compromisso, renunciar os seus afazeres, as suas vontades, os seus desejos, para se dedicar à busca de Deus. Eu aprendi que a oração tem 3 níveis. O primeiro nível é o nível da nossa carne. Senhor, eu fui vítima, me feriram, me machucaram. O segundo é o da nossa alma. Eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, me dá isso. Abre uma porta. Senhor, eu quero casar, eu quero ser feliz, eu quero um carro novo, eu quero isso. O terceiro nível é o do nosso espírito. É quando o nosso espírito começa a se quebrantar. O nosso espírito começa a se quebrantar. E aí gera um genuíno quebrantamento na nossa alma, na nossa carne. Nós não começamos a pedir. Nós começamos a entrar na dimensão que Ana entrou. A palavra de Deus fala no livro de Samuel que o profeta Eli, o sacerdote, ele disse que Ana estava atribulada, bêbada, porque Ana não falava, Ana gemia, e era o gemido do Espírito Santo que gemia pelos lábios de Ana. É isso que nós precisamos, amados, deixar que o Espírito Santo assuma o controle pleno do nosso ser, para que não sejamos nós, sejamos verdadeiramente Ele que vem operar através de nós. Jesus fala que o Pai busca aqueles que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. E eu te pergunto, você tem adorado a Deus? Mas adorar a Deus, amados, está longe de louvar na igreja. Adorar a Deus na igreja é fácil, mas a nossa adoração tem que ser contínua. A minha adoração a Deus tem que ser consecutivamente. Eu tenho que adorar na minha casa, no meu trabalho. Eu tenho que adorar no dia a dia, na convivência. Se eu não adoro a Deus no meu dia a dia, eu deixo para adorar na igreja. O culto não começa na igreja. O apóstolo Paulo fala do culto racional e Paulo não fala do culto na igreja. O culto racional somos nós que oferecemos. Uma maior sensibilidade do Espírito Santo. Usam muitos símbolos para o Espírito Santo, mas o símbolo que eu mais gosto do Espírito Santo é a pomba. Uma pomba, se ela chega no ambiente e ela percebe qualquer alteração na temperatura, na natureza, se ela sente que há perigo no ambiente, ela vai embora. E ela não volta daquele local, até que ela sinta que o local é seguro. Que a temperatura do primeiro contato dela voltou para aquele ambiente. Até que ela sinta que aquele ambiente é seguro, para que ela possa ali repousar e fazer seu ninho. E o Espírito Santo, muitas vezes, sente a oscilação dos nossos momentos, a oscilação da nossa alma, a oscilação da nossa carne, a nossa inconstância em se dedicar totalmente a buscar a sua vontade, a conhecer a sua pessoa. Eu quero ler um texto aqui para os irmãos. Jesus fala sobre o Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus nos apresenta o Espírito Santo como advogado.
como pessoa íntima e vivente. O Espírito Santo é determinado como advogado. Eu fui procurar nos dicionários gregos, e advogado está relacionado a quem assume uma causa constante. Advogado é mesmo que paratreta, ou seja, descrito como Jesus, alguém que tem a função de defender uma causa. E quando Jesus chega em Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 2, e vê os discípulos reunidos, e ele sopra sobre eles: recebei o Espírito Santo. E aqueles homens são dotados de poder, eles operam em dimensões de glória, de milagre, porque eram movidos pelo poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que nos dará a capacidade de tocar no coxo e ele voltar a andar. É o poder do Espírito Santo que nos possibilitará tocar no mudo e ele voltar a falar. De abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, de fazer estéril mãe de filhos, somente com o poder do Espírito Santo. E você pode, então, se questionar e perguntar: mas eu posso orar para que Deus curar? Eu posso usar a minha fé? Mas só o Espírito Santo tem o poder de regenerar o homem da sua forma natural. Só o Espírito Santo pode nos fazer voltar à forma original. Quando Jesus encontra com aquele cego de nascença, joga sua saliva no chão, faz lodo e passa nos seus olhos, Jesus quebra toda a cadeia do DNA humano caído. Quando Adão se rebelia e peca contra Deus, Adão passa a ser um espírito caído e traz sobre nós uma maldição, uma sentença, levando todo homem a ser um espírito caído. Mas Jesus vem, e lá em Efésios 2:6 diz que ele nos garantiu assento nas regiões celestiais. Ele nos levou para junto de Deus, do local que estávamos mortos, do local aonde foi feita a separação pelo pecado de Adão. É o Espírito Santo, amada igreja, que vai reconduzir, que vai conduzir a igreja naquele grande dia, diante da presença de Deus nas mansões celestiais. É o Espírito Santo que levará a igreja a se assentar nos lugares altos. É o Espírito Santo, pastora Delci, que se derramará sobre a sua vida, que trará paz. Eu declaro sobre a sua vida que o Espírito Santo se derrame sobre a sua vida e vos faça forte. Eu ministro que o Espírito Santo libere força ao seu espírito, pastora, para que a senhora vença esses adversários que têm se levantado contra a sua alma, que têm feito a pastora sentir dores, gemidos na alma. Eu detrago o olo ao Deus Altíssimo. Que o Espírito Santo libere fé ao seu espírito. E assim, portanto, diz o Senhor para ti: erga-te, porque hoje eu, Senhor, tomo pelas tuas mãos e quebro o cativeiro, quebro as correntes que lutavam contra a sua vida, que tentavam fechar os teus lábios. Assim diz, portanto, o Senhor: eu, Senhor, derramo sobre ti a água do meu espírito e te coloco de pé, porque eu te chamei. Lebando robocou, lebanda canda, labanda gabassuga, calabanda gabassuga, querede. Rio robossuya, la mende com plaste, kende gabande com managaga. Show. Rio robossuya, com managaga. O Espírito ainda assim te fala, pastor, assim. Ele coloca sobre os teus lábios novas línguas de fogo. E ele quebra tudo aquilo que o adversário lançou para te aprisionar. Ele quebra cadeias, que estavam há anos prendendo a sua vida. Hoje, há uma liberação do poder da glória de Deus sobre a sua vida. Amados, é o Espírito Santo que nos levará, como disse o profeta Ezequiel, no capítulo 47, que ele andou sobre o rio que saía da margem do templo. E Ezequiel disse que ele andou água do tornozelo. É quando nós não sabemos ainda o que queremos diante de Deus. Água do tornozelo é quando nós vamos à igreja porque queremos alguma coisa.
É como dizer que todo mundo vai à igreja por interesse. Quer libertar o filho, o marido, quer se libertar, quer casar, quer uma casa, quer um carro. A gente vai buscar Deus porque quer alguma coisa. E quando nós passamos as águas do joelho, quero saudar a pastora Monique, que entrou agora, esposa do apóstolo Robson. Amados, quando Ezequiel diz, a maneira qual ele entra no rio, é a maneira qual eu e você vamos se deixar mergulhar, submergir nas águas do Espírito. Quando Ezequiel diz que ele já chegou no nível acima dos lombos, acima da cintura, que ele não podia andar, ele tinha então que mergulhar, ele tinha que submergir nas águas do rio. É chegado ao tempo, irmãos, que nós temos que sair das águas ralas, das águas que estão no tornozelo. Eu e você não podemos mais ficar nas águas do tornozelo. Eu e você temos que ir para o mais profundo da presença de Deus. Temos que mergulhar no rio do Espírito Santo para que possamos submergir no oceano do Espírito. E eu te convido a submergir nas águas do Espírito, nas águas vivificadoras. Jesus disse que aquele que crer nele, aquele que guardar as suas palavras, no seu interior fluirá um rio de águas vivas. Que o rio do Espírito Santo flua no seu interior e te leve a mergulhar, a submergir nas águas do Espírito. E o Ezequiel continua a falar que aonde esse rio passava, aonde era seco trazia vida, aonde não tinha nada, o rio fazia tudo florescer, porque o rio era conduzido pelo Espírito. Quando o Espírito Santo tiver o controle total da nossa vida, aonde há sequidão, haverá bonança. Aonde há dor, haverá cura. Aonde há choro, haverá alegria. Quando o arcanjo Miguel sai para avisar Maria, que Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, e ele diz para Maria, sua prima Isabel está grávida de João Batista. E Maria vai visitar Isabel, e quando Maria sauda, Isabel diz que o Espírito Santo, a Bíblia diz em algumas versões, que o Espírito Santo possuiu, que Isabel foi possuída pelo Espírito Santo. Ou seja, Isabel perdeu o seu controle total. Não era mais Isabel, era o Espírito Santo que estava sobre ela. Era o Espírito Santo que assumiu o controle de Isabel. Porque Isabel carregava aquele a qual prepararia o caminho do Messias. Isabel carregava João Batista, que diz, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos. Eu batizo com água, mas haverá um que já existia antes de mim. Ora, amados, veja a definição de João Batista, porque João Batista e Jesus foram gerados quase na mesma época no ventre de suas mães. Mas João diz que Jesus já existia antes do que ele. E Jesus é quem batiza com Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos receber o fogo do Espírito Santo, para que traga uma ativação profética na nossa vida, para que a nossa natureza humana, carnal, se submeta totalmente ao desígnio a qual o Senhor nos tem chamado. Só o fogo do Espírito Santo poderá queimar, destruir a nossa natureza almática. E João Batista diz, ele é quem batiza com fogo e com o Espírito Santo. Precisamos orar, amados, orar continuamente, pedindo o fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida, pedindo o poder do Espírito Santo. O apóstolo Robson relata no seu livro, né,
Eu não sei se muitos dos irmãos já ouviram, o livro é Buscando o Espírito Santo com a Mente Renovada. E ele diz que conheceu aos 18 anos a pessoa do Espírito Santo e foi tomado pela graça de Deus. Quando um homem encontra o Espírito Santo, esse homem não consegue mais ser sujeito das suas vontades, da sua natureza, dos seus desejos, ainda que ele tenha resistência, ele vai se apartar de todas as coisas, ele vai se apartar para seguir o seu chamado, o seu desígnio. Só o Espírito Santo pode nos levar a conhecer o verdadeiro chamado de Deus em nossa vida. Só o Espírito Santo pode nos conduzir a saber quem é Jesus Cristo. Só o Espírito Santo pode converter o homem do pecado e levar o homem à graça. No livro de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, o apóstolo Paulo retorna à cidade de Éfeso, aonde Apolo tinha estado por um tempo, e Apolo batizou muitos homens que eram pagãos, que faziam objetos de culto à deusa Diana, homens que se prostituíam, que eram idólatras, e esses homens foram batizados no batismo de João, no batismo das águas, a qual João pregou. Mas esses homens não deixaram a prática do pecado. Então Paulo pergunta a esses homens, porventura, em nome de quem fostes batizados? Não recebestes o batismo de João? E quando fostes batizados, não recebeis o Espírito Santo? E eles dizem, olha, se quer sabermos que existia o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos levará a conhecer a plenitude de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é. Paulo declara que os cidadãos de Éfeso, após o batismo de João, eles não conseguiram se libertar das práticas do pecado. E é muito comum, amados, uma pessoa que desce as águas, ela não consegue se separar do pecado, ela não consegue se distinguir ainda de uma vida ou outra. Mas somente quando ele tem um encontro com a pessoa do Espírito Santo. Aí tudo se muda na vida da pessoa. O Espírito Santo começa a fazer separação entre nós e o pecado. Você já não consegue ficar em todo o ambiente mais. Você já chega em determinados locais e você quer ir embora. Porque você sente a carnalidade, você sente o peso da alma humana. Na verdade, se cumpre aquilo que está no Salmo 1. Não se assente na roda dos escarnecedores, porque o Espírito Santo vai nos levar a sair. Em determinado momento, nós iremos lá para resgatar quem está lá. Mas o Espírito Santo não nos deixará ter convívio. Ainda que alguém se aproxime de nós, o Espírito Santo vai testificar ao nosso espírito. E isso gera em nós uma inquietude. Gera em nós uma inquietude daquilo que está sobre aquela pessoa. Os espíritos que estão agindo na alma daquela pessoa. Não vos engane. Satanás, ele olha e sabe quem realmente tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, ele começa a promover ataque. Ele faz com que a pessoa que está próxima comece a ter pensamentos contra aquela outra pessoa. Comece a intentar na sua mente pensamentos contra a pessoa. E muitas vezes são levados a orar contra pessoas. E aí o Espírito Santo começa a revelar. E aí gera uma inquietação de alguém que é cheio pelo Espírito Santo, já não consegue ficar em determinados ambientes. Ele vai sempre buscar refúgio na oração, na palavra, na meditação, no monte. Durante um tempo, Deus vai nos esconder. E eu aprendi na Escola de Fogo com o apóstolo Robson Martins, um homem que foi chamado para um grande propósito de Deus. Eu aprendi que Deus não vai te promover antes dele te aprovar. E para Deus te aprovar, ele vai te submeter a todas as circunstâncias para saber o grau de fidelidade que você tem com ele.
Deus não vai nos colocar em lugares altos, sem saber como nós vamos resistir aos ataques, às empreitadas de Satanás. Porque, amados, você imagina, eu vou citar um caso aqui, um exemplo, quando Judas era um homem que andava com Jesus, ele se assentava, ele comia do pão. Adão, a Bíblia diz no livro de Gênesis que ao entardecer, o Senhor caminhava no Éden para conversar com Adão. Deus descia do seu trono, da sua glória, do esplendor do seu poder, e se igualava ao homem para falar com Adão. Quando Adão peca, Adão se afasta de Deus. A Bíblia diz que os olhos do homem se fecharam. Eu acredito que o termo olhos significa que o espírito de Adão se desligou da presença gloriosa de Deus. E Adão passou a ser um espírito caído. Um homem que vivia na presença. O homem que falava com Deus face a face. Passou agora a viver escondido. Passou a viver no exílio. Porque Gênesis fala que o Senhor colocou um querubim para fechar os portais do Éden para que Adão não retornasse de novo. O pecado vai nos afastar de Deus. Consequentemente, nos afastará do Espírito Santo. A prática do pecado representa. Amados, ninguém pode dizer, e eu desafio alguém poder dizer que antes de cometer qualquer ato, o Espírito Santo não lhe alerte. Que antes de tomar qualquer decisão precipitada, o Espírito Santo não diga, não faça. Mas a nossa natureza carnal nos leva a agir. Porque recebemos de Adão o princípio da rebelião, da desobediência. E nos rebelamos contra Deus como desobedecemos. E o pecado gera um esfriamento no nosso espírito. Leva a nossa alma a ser cativa, a prisões, a cativeiros. E nos distancia do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir à pessoa de Jesus Cristo. É quem vai nos conduzir ao Pai Celestial. E nós precisamos, irmãos, ter esse ato de intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo. Em Efésios 1:13 diz que nós fomos selados, fomos guardados pelo Espírito Santo. Assista ao relato de Efésios 1:13. Nele, igualmente, vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma declaração, uma liberação de Deus. Mas você precisa ter o selo do Espírito Santo. Você precisa ter a paternidade de Deus. E é o Espírito Santo que nos leva a conhecer a Jesus Cristo. Porque em João 14, Jesus diz que o Espírito Santo vai testemunhar sobre ele. O Espírito Santo vai nos testemunhar sobre a pessoa de Jesus. E Jesus nos conduzirá ao Pai Celestial. Nós, como igreja, precisamos solicitar ao Espírito Santo continuamente que ele nos leve a conhecer Jesus Cristo. Sem um encontro com a pessoa do Espírito Santo, ainda que nós oremos, ainda que sejamos movidos na unção, no poder, não seremos feitos filhos de Deus. Não teremos a paternidade do Pai. Porque é só o Espírito Santo vai converter o nosso coração ao coração de Deus. A Bíblia diz que Davi é um homem sensível ao coração de Deus. E os amados sabem, Davi fez coisas horrendas. Matou um homem para justificar o seu adultério e o aborto da esposa.
Mas Davi era um homem que se submetia a ouvir a Deus. Eu vejo como Davi, ainda que conhecemos o Espírito Santo, sejamos guiados, movidos, não podemos duvidar da nossa carne. Não podemos duvidar da nossa natureza humana, adâmica, caída, rebelde diante de Deus. Porque a nossa carne, Satanás, o nosso adversário real, sempre irá tentar nos incitar a se rebelar contra Deus. Mas quando o homem conhece verdadeiramente a pessoa do Espírito Santo, esse homem começa a estabelecer um alto nível de relacionamento, um alto nível de conhecimento, uma convivência, uma comunhão na plenitude de vida, a qual ele é levado como Enoque, como diz o apóstolo Paulo, não vivo, mas é Cristo que vive em mim. A Bíblia diz que Enoque caminhava tanto que Enoque foi tomado por Deus. Eu e você precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo, para que ele tenha controle total das nossas faculdades mentais, para que o Espírito Santo possa totalmente nos conduzir à vontade de Deus, a conhecer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o Pai reservou para nós no seu íntimo. E só o Espírito Santo, amada igreja, nos levará a conhecer a plenitude do plano de Deus. Ainda que o homem tenha uma vida de oração, ainda que o homem seja movido no poder de Deus e na unção, se você não é possuído, conduzido, guiado, tomado pelo Espírito Santo, verdadeiramente, nós não conhecemos a Deus. Conhecer a Deus, amados, significa conhecer e viver o desejo de Deus para a nossa vida. Conhecer a Deus é viver na nossa plenitude humana, total, a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus é poder se abster de todas as coisas desse mundo. É poder se abster de todo o pecado. Amados, quando eu falo pecado, eu não estou dizendo que os irmãos sabem adultério, fornicação, isso aí todo mundo se abstém, isso é fácil. Mas pecado é quando nós não obedecemos a Deus. Pecado é quando eu deixo de orar, é quando eu deixo de interceder pela minha igreja, é quando eu não intercedo pelo meu líder, é quando eu não intercedo pelo meu ministério, é quando eu não intercedo pelas nações. Pecado é quando eu não me sacrifico em jejum. Será que será que somos tão limitados que não podemos abrir tempo? Podemos abrir um tempo de 24 horas para jejuar? O que é dízimo? Dízimo é ter dinheiro, não, mas dízimo é ter dinheiro dele, não precisa de dinheiro. Ele pode fazer um homem aí, ele pode fazer como Pedro. Pedro vai lá, pega o peixe, no peixe terá uma moeda, paga o teu imposto e o meu. Então, Deus não precisa do nosso dinheiro, ele pode estender a mão sobre mais e peixes, e peixes, e peixes, e vomitarem, será euro, dólar, real, a moeda que for necessária aí para o local. Mas o maior dízimo é a sua vida. O maior dízimo que você pode dar para Deus é a sua vida. A sua vida de contemplação e oração. Que tipo de igreja nós somos? Jesus disse para os seus discípulos, será que vocês não podem orar 1 hora comigo? Será que vocês não têm condições de ficar 1 hora velando? Jesus disse velar, guardar, vigiar, se manter fiel ao propósito. O tempo que eu e você dedicamos para Deus em oração é o tempo de confiança, é o tempo que nós esperamos receber de Deus, é o tempo daquilo que Deus pode confiar em nós para alguma coisa. Deus não confiará algo a alguém que não tem compromisso com Ele. Deus não confiará a ninguém.
grandes feitos, nações, se você não tiver um compromisso com ele. Se você não estiver disposto, quando ouvir o seu chamado, simplesmente abandonar tudo para se colocar no quarto secreto da oração com ele. Nesses últimos dias, eu tenho sido constrangido, eu tenho sido espremido pelo Espírito Santo a me levar a um íntimo da sua busca, a me levar a um íntimo de buscar a sua presença sem cessar, sem ter preocupação com as solicitudes da vida. Eu e a profeta Rosana temos conversado muito e temos dito, amados, de nada nos adianta querer ter bens nesse mundo se não tivermos o Espírito Santo. Será como qualquer coisa que a traça pode ruir. Jesus declara: o príncipe deste mundo se aproxima, mas não há nada dele em mim. Nós não podemos ter nenhum traço de Satanás em nós. Como diz lá no livro de Romanos, fomos selados, fomos marcados pelo Espírito Santo. Então, nós não podemos ter nada do mundo em nós. E uma das coisas que a igreja precisa escolher é sair do seu local de dormência, sair do seu local de aconchego, de acomodação, e entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus não significa estar todos os dias na igreja. Tem gente que vai à igreja e não conhece a Deus, nunca ouviu falar de Deus, não conhece nem quem é Jesus. Mas é conhecer a pessoa do Espírito Santo. A maneira que você se disponibiliza para conhecer o Espírito Santo é a maneira a qual Deus vai se manifestar a você. A maneira a qual você busca a pessoa do Espírito Santo, você vai ter relacionamento com ele. Romanos 8:26 fala que o Espírito Santo é quem intercede. Agora eu te pergunto, amado, como ele vai interceder por mim e você se não temos relacionamento com ele? Como o Espírito Santo vai interceder por mim e você se eu e você não temos intimidade com ele? Como o Espírito Santo vai revelar o coração de Deus a mim e a você se nós não temos comunhão com ele? Como o Espírito Santo vai nos levar à plenitude de conhecer a pessoa de Jesus se nós não temos relacionamento com ele? Se, como foi feito com Isabel, se não fomos possuídos, cheios, tomados pelo seu poder, pela sua presença. Isabel foi tomada pela presença do Espírito Santo. Ela diz a Maria: bendita és tu, quando ouvi a tua saudação, a criança em meu ventre saltou. João Batista, que era nazireu, porque foi separado no ventre de Isabel para trazer a revelação do caminho, a preparar o caminho do Messias. João Batista, que já era cheio do Espírito, João Batista foi cheio do Espírito Santo, já no ventre de Isabel. Você pode dizer que você conhece o Espírito Santo? Você já foi apresentado à pessoa do Espírito Santo? Você conhece Jesus? Amados, me desculpe se eu vou te contrariar. Se você não conhece o Espírito Santo, você não conhece Jesus Cristo. Se você não conhece o Espírito Santo, você não conhece Deus. Jó diz no seu livro que Jó diz que conheceu Deus e ouviu falar. Mas no momento da sua angústia, da sua tribulação, Jó conheceu Deus de caminhar. Conhecemos Deus de ouvir falar. Mas só o Espírito Santo pode trazer para nós a revelação plena da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo no nosso espírito. Para que eu e você sejamos levados a um alto nível de comunhão com a presença de Deus. Para que eu e você possamos ser levados a um alto nível da presença de Deus. Só o Espírito Santo
pode nos conduzir a uma nova plenitude da pessoa de Deus. Eu quero te convidar nessa noite, a você, a se tornar íntimo do Espírito Santo. Não esteja preocupado com a sua religião, se você é ateu, ateia, católico, kardecista. O homem não conversa com ninguém, quem conversa é o Espírito Santo. Mas a pessoa dele vai te levar ao genuíno arrependimento e vai fazer você dizer: Senhor, ainda que eu seja fraco, pecador, ainda que eu seja rebelde, que eu seja homem iníquo, mas eu te peço, a partir de hoje, eu quero conhecer a tua presença, Espírito Santo. Assim como possuíste Isabel, eu quero ser cheio do teu poder, cheio da tua presença, do teu amor. Somente o poder do Espírito Santo vai nos levar à plenitude da pessoa de Deus. O apóstolo Paulo diz, no livro de Efésios, bendito seja Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E Paulo também vai dizer lá em Romanos 2:6, que Cristo nos garantiu assento nos lugares altos. Ele nos reconduziu ao local que estávamos com a queda de Adão. Ele nos fez aliança, tirou a inimizade que havia entre nós e Deus, nos reconduzindo à pessoa do Espírito Santo. Precisamos ser reconduzidos à pessoa do Espírito Santo. Precisamos a cada dia, irmãos, ser levados à pessoa do Espírito Santo. Eu fiquei sabendo de uma situação hoje aqui no Brasil, de um tal do jovem Bruno, do nosso ministério, que acabou de entrar. Seja bem-vindo, Bruno. Eu fiquei sabendo de um fato aqui no Brasil, que o governo já prepara uma situação para dissolver o Congresso Nacional e amordaçar a voz das igrejas. E aí, queridos? Qual é o nosso papel como igreja? Os tempos de apostasia já estão chegando. Estivemos morando aí na Europa, eu e a pastora Rosana, em Portugal, durante quase 3 anos, e vimos o esfriamento que a igreja sofre. E como os governos comunistas trazem assolação à igreja. Mas a igreja precisa buscar novamente a pessoa do Espírito Santo. A igreja precisa voltar para Deus. A igreja se apartou. A igreja de hoje, a igreja do século atual, pegou o Espírito Santo e colocou numa caixa e disse: nós não queremos, nós não aceitamos a maneira como você age, porque queremos agir na nossa natureza, na nossa realidade humana. E aí entrou o pecado. Entrou as aberrações que querem fazer este mundo, que provocam destruição, que trazem disenções. E eu vos digo, até quando, queridos? Até quando? Eu e você, como igreja, vamos deixar que os adversários prevaleçam. Eu deixo aqui, eu não sei se o meu tempo já está acabando, se já passei do tempo, mas vou ser breve. Pastor Júlio, quem manda aqui é o Espírito Santo. Amém. Mas nós precisamos, igreja, voltar para Deus. Durante um tempo na minha vida, eu buscava Deus pelos meus interesses. Até que eu conheci o Espírito Santo. E aí ele me disse: passa a me buscar
não pelos seus interesses, mas pelos meus interesses no Senhor. Passa a me buscar, não por aquilo que você quer de mim, mas por aquilo que eu quero de você. Júlio, não me busque para te dar riquezas, porque isso já vou liberar, basta que você me deixe administrar a sua vida. Basta que você me busque por aquilo que eu quero ser através de você. Até que eu e você venhamos verdadeiramente buscar o Espírito Santo, não por aquilo que você quer. Você deve buscar pelo seu marido, seu filho, se você quer casar, quer comprar um carro, casa. Mas se você quer comprar um carro, junta o dinheiro, é mais fácil. Quer comprar uma casa, junta o dinheiro. Então, Deus vai te dar uma casa. Mas você quer uma casa onde a traça pode corroer? Você quer uma casa feita pela areia, como o homem que fez pela areia, veio o vento e a derrubou? Ou você quer uma casa na rocha, que é Jesus Cristo, a pedra viva, eleita por Deus, que essa casa ficará de pé e não será derrubada? Virá a maré, virá o vento, virão os principados, potestades, os tronos do inferno, e não vão derrubar, porque a sua casa foi erguida pelo grande agricultor, pelo Deus de Israel. João 15, Jesus fala que ele é a videira, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Se não estivermos ligados à videira, não produziremos fruto. O ramo, por sua vez, o galho, por sua vez, ele não produz fruto sozinho. Se você corta o galho de uma árvore, esse galho cai no chão, seca, é lançado ao fogo, porque ele perdeu a vida, ele perdeu o contato com a vida. Muitas vezes nós somos um galho seco, porque nos desligamos da videira. Se não estamos ligados à videira, automaticamente não podemos estar ligados ao Pai. Se não há ligação à videira, que é Jesus, não há ligação ao agricultor, significa que não temos a presença do Espírito Santo. Porque ele é quem vai quebrantar o nosso coração e nos levar continuamente a nos arrepender verdadeiramente e nos submeter daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amados, eu finalizo aqui, porque sei que o horário já são 18h41, aí deve ser por volta de quase 11 horas ou mais das 11, deve ser mais de meia-noite um pouco, quase uma hora aí na Europa. Mas é o Espírito Santo. Peça ao Senhor Jesus que derrame sobre o seu coração o Espírito Santo. Peça ao Senhor Jesus que você seja cheio, possuído pelo Espírito Santo, para que você conheça verdadeiramente os planos de Deus para a sua vida, para que você possa verdadeiramente conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa verdadeiramente saber os desígnios de Deus para você. Peça ao Espírito Santo que derrame sobre você o poder, a sua graça, o seu amor. Somente quando você conhecer o Espírito Santo, você vai ser. Somente quando nós conhecemos o Espírito Santo verdadeiramente, poderemos dizer que somos cheios da graça de Deus, que o poder do Senhor está sobre nós. Eu quero só finalizar com. Eu já li várias vezes o livro do apóstolo Robson, né? Que fala buscando o Espírito Santo com uma mente renovada. É um texto pequeno, não são 2 páginas, não. É menos de uma página. Deixa eu botar aqui, porque depois que a gente passa de 15 anos, para ler determinadas coisas fica difícil.
O apóstolo Robson diz aqui no seu livro, no capítulo 1, na introdução, na página 19, e eu tenho vivido essa experiência por meio do constrangimento de Deus. Comecei a buscar a Cristo de forma mais profunda em meu coração durante a minha adolescência. Nessa fase, iniciei uma jornada cujo destino seria as nações. Pois quando conheci e tive um encontro verdadeiramente com a pessoa do Espírito Santo, toda a minha forma de pensar, meu comportamento foram transformados. E fui levado a uma dimensão da plenitude de conhecer Deus e poder assim entrar no desígnio, não daquilo que eu queria dele, mas daquilo que ele queria, do que ele quer em mim. E fui levado, e tenho sido levado continuamente, ao longo da minha vida, do meu ministério, a cada dia, ao nível de aquebrantamento, de relacionamento, de intimidade com a pessoa do Espírito Santo, de forma que hoje, o caminho ao qual percorri, como igreja, não posso retornar, porque sei, pela revelação da pessoa do Espírito Santo, para que fui levantado, e por tanto tempo ele me ocupou. Quando nós conhecemos o Espírito Santo, ele fará isso nas nossas vidas. Seremos levados a conhecer a pessoa de Deus. Seremos levados a conhecer a presença do Pai. E seremos levados a saber o que Deus tem para nós. A saber quem é Jesus. Quando eu conheço a Jesus Cristo, eu conheço e passo a entender o seu plano de salvação para a humanidade e me projeto dentro desse plano de salvação. E me torno elemento, sujeito, participante das dores de Cristo. Participar das dores de Cristo significa, quando você é cheio do Espírito Santo, é você se dedicar, não àquilo que você espera, mas àquilo que ele espera em você. E eu rogo ao Pai Celestial em Cristo Jesus, que o Espírito Santo se derrame sobre os vossos corações e vos leve a conhecer a sua pessoa no alto nível de intimidade. E possamos ter um alto nível de relacionamento com Deus, sobre a sua pessoa, naquilo que ele é, naquilo que ele espera de nós, naquilo que ele anseia de nós, para que verdadeiramente possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, não sou eu, mas é Cristo que vive. Eu encerro aqui, pedindo ao Pai que derrame sobre os vossos corações o Espírito Santo. Que os irmãos sejam levados a conhecer a pessoa do Espírito Santo. Que os irmãos sejam levados a ter um encontro real com o Espírito Santo. Para que possam conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E possam ser levados a uma dimensão da plenitude da glória de Deus. Como Jesus disse em João 15. Eu sou a videira, meu pai é o ramo. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Seja um ramo, mas não se permita, pelas solicitudes da vida, se deixar ser cortado, amputado da videira, do agricultor. Que o Senhor vos abençoe, resplandeça sobre vós o seu rosto, que o Senhor vos faça prosperar na terra que vos fazer andar. Que o Senhor vos abençoe aonde colocar a planta dos seus pés. Que o Senhor vos faça conhecer a sua pessoa e que o Espírito Santo se derrame sobre os vossos corações. Pai, eu oro a Ti para que os meus irmãos sejam cheios do Teu Espírito. Pai, eu oro a Ti para que a pastora Fabiana, a pastora Alexandra, Senhor, que estão à frente desse trabalho, sejam cheios do Teu Espírito. Pai, eu oro para que Tu visite a missionária Edna, visite o apóstolo York, e ele seja cheio da Tua plenitude. Pai, eu oro para que o Teu Espírito, que é o Espírito Santo, ao qual Tu disseste que o mundo não o recebe porque não o conhece, que o Senhor visite o apóstolo York e se derrame sobre ele, sobre os ossos, do alto da cabeça, à planta dos pés, no sistema nervoso central, da primeira, a segunda, a terceira, a quarta vértebra da sua coluna.
Espírito Santo, produz a cura na alma, no corpo, no espírito da tua igreja. Querido Espírito Santo, se derrame sobre os teus filhos, se derrame sobre a pastora Delci, sobre o Paulo, sobre o Austin. Espírito Santo, sobre todos os irmãos que estão lá, que estão assistindo essa live, se derrame sobre todos eles, sobre a Ana Monteiro, sobre a Andréia Corneli, sobre a Brena Garcia, sobre a Dirce Agostini, sobre a Maria Célia, sobre a Maria Helena, sobre o Paulo Ricardo, sobre o Rachel Nóbrega, sobre a Silvia Honório, sobre a Vânia. Espírito Santo se derrame sobre o presbítero Vinícius, sobre a Viviane Bueno, sobre o Valdemar, sobre o Austin Oliveira. Espírito Santo se derrame sobre cada um dos teus filhos, que eles possam te conhecer, que eles possam experimentar a tua plena vontade. Espírito Santo, visite a irmã da pastora Fabiana. Não sei se está online agora. Visite o coração da tua filha. Espírito Santo, quebre todas as resistências, que ela te conheça na tua plenitude e possa te conhecer, que tu possa se revelar a ela, que possa conhecê-la, a conhecer a Deus como Pai, e dar a ela a paternidade, e abater as dores, aquilo que o espírito da orfandade tem roubado da tua filha. Espírito Santo, abençoe a tua igreja, abençoe as tuas filhas, para que sejam instrumentos da tua palavra, para que tragam a manifestação do teu poder. Amados, quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, você vai tocar no aleijado, ele vai levantar da cadeira. Que você possa experimentar isso. Tocar nos cegos. Que você possa experimentar, nem tocar, se aproximar dos cegos e a visão ser devolvida. Que o Espírito Santo se derrame sobre os vossos corações e revele o real desejo da vontade de Deus para as vossas vidas, sabendo-vos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Júlio, apresentando aqui também o apóstolo Paulo Roberto Dili, ele vai fazer uma cirurgia na sexta-feira. Já como o senhor já está com a mão na massa aí, o senhor pode estar apresentando ele a cirurgia dele, por favor. Quem está precisando mais de oração aqui, os irmãos, pode escrever aqui no chat. Se alguém está precisando de oração para algum parente, aproveite a oportunidade que estamos aqui já em espírito, já para o pastor estar orando também. Lemando cubiam prosturiam dalla plasticante lemanda cubinaga rapros de levo siarabande kiondoro kote ti proste kete levo kokoshiriya rata kasakata kandoro comando kinini. Pai, eu te apresento o teu filho, apóstolo Paulo. Senhor, o teu filho passará por uma cirurgia. Senhor, mas eu creio que tu podes fazer muito mais. Tu podes, nesse momento, dispensar um anjo onde teu filho está e operar, sem que ele passe pela cirurgia. E no momento ao qual ele entrar naquele hospital, os médicos serem surpreendidos pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor. Senhor, tu é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que podemos. Como diz a tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. E eu te peço agora, Senhor, envia anjos em favor do teu filho e comece a mover, Senhor, nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Pai, quebre todo aprisionamento na dimensão do portal, na dimensão da alma, na dimensão das emoções do teu filho. Espírito Santo, se derrame sobre o teu servo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor toque nas escrituras, na escritura carnal, toque na coluna. Senhor, toque agora no teu filho, toque nos rins, toque na pressão, regule a pressão dele. Pai, regule a taxa de glicose. Senhor, regule o nível de gordura no sangue, o colesterol.
começa a fazer uma mudança na estrutura física do teu filho. Senhor Jesus, tu disseste que aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, viverá por mim, e eu ressuscitarei no último dia. Disseste a Marta, na mão dele, vassuri com valabaia, que Lázaro ressuscitaria. Senhor, eu te trago sobre a vida do teu filho, que teu Espírito venha sobre ele, produza cura, produza restituição. Senhor, se é da tua vontade que ele faça pela mão do homem, que o Senhor lhe ordena anjos, que não seja o homem, mas o teu anjo esteja lá nessa sala de cirurgia, conduzindo cada cirurgia, cada passo. Deus, se não for esse médico, o Senhor muda o médico, muda toda a equipe cirúrgica, mas que seja o médico ordenado por ti para operar o teu filho, que o Senhor libere cura. Pai, eu libero cura para o espírito do teu filho. Senhor, eu profetizo cura para o espírito dele, que o espírito dele seja curado em Cristo Jesus, que o espírito dele receba fé, receba cura, receba a unção de regeneração do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, se tiver qualquer outra pessoa enferma neste local, ou ligadas a nós, que o Senhor dispensa anjos agora e comece a curar aqueles que estão enfermos, enfermidade da alma, enfermidade da carne, sejam tocados, sejam curados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Senhor, começa a derramar do teu poder, do teu amor, da tua graça. Lepra pra sore que reborobo condore que liaraga. Larabandorobo gedegedi andriosteke. Nabanda canjuriem de leborobo rebanda pracaciere. Lebando com narabanda como narakashi. Que o teu Espírito se derrame sobre a tua noiva nesta noite. Pai, libere força ao nosso espírito. Libere fé para o nosso espírito. Senhor, nos dê a destra as nossas mãos para a batalha, de maneira que os nossos braços possam vergar o arco de bronze. A destra, Senhor, as nossas pernas para a batalha, de maneira que possamos romper em oração nos lugares secos. Dá-nos a habilidade da corça, que pode caminhar dias pelo deserto e sobre a terra seca. É capaz de farejar a água, estando ela em profundidades. Que o rio do teu Espírito venha como uma cachoeira, uma onda de água viva sobre as tuas filhas e teus filhos. Que o rio do teu Espírito venha transbordar no nosso interior. Que o rio do teu Espírito venha destituir, venha fechar os portais dos principados, fechar os portais dos tronos, na dimensão da alma, na dimensão das emoções, sejam cortados agora em nome de Jesus. Senhor, começa a manifestar o teu poder em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Forte! Meu Deus, foi assim mais do que o esperado. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor Júlio. Aleluia. Glória a Deus. Gente, pastor Júlio é um homem de Deus, é um homem que eu conheço já faz um bom tempo e respeito muito pelo nível de autoridade que ele tem, o respeito que ele tem na presença do Senhor. E sou muito grata a Deus por estar aqui, começando o nosso culto online depois da nossa pausa, aqui com o pastor Júlio. E glória Amém. A Deus, pastor Júlio, pela sua vida, que o Senhor abençoe grandemente o seu ministério, a sua casa, a sua família. Espero que logo, eu estou planejando para ir aí no monte com vocês de novo. Amém, amém, amém. Se Deus amém. permitir, eu vou, viu? Amém, amém. Pastor Alexandre. Você sabe que a profeta dura no jejum, né? Pega pesado. Gente, né? 3 dias só na água. Aí depois da água... Não, isso não conta, mas agora é 7. O mínimo aqui agora é 7 dias. Misericórdia. Agora é 7. Não, vai os fortes, viu? E eu, no dia que eu estava no aeroporto, tinha um senhor lá vendendo uma caixa de coxinha. Eu disse, não, meu Deus, eu vou comprar uma coxinha e vou comer antes de ir. Eu disse, não vou comer, não, vou comer lá. Quando eu cheguei, pastor Rosana, Fabiana, não tem comida não, pode comer. Mas glória a Deus, foi benção demais. Muita benção. E pastor Alexandre? Não, seria bom deixar o contato. Não, o Facebook não sei se ele tem as redes sociais do pastor Júlio, né?
para que as pessoas sigam o pastor Júlio, né? Porque é bênção demais, meu, bênção do céu mesmo. O senhor tem, pastor Júlio, a rede social? Tem. Eu posto depois para uma das irmãs, porque está no meu. Eu deixo tudo automático no notebook para a gente, porque depois a gente fala. Eu costumo dizer com a profeta que depois que a gente passa dos 18 anos, a gente esquece tudo, né? Tem que anotar tudo no papel, sem tudo, né? Mas o nome, Então, o nome que está como é que, sabe, não? Facebook é Pastor Júlio Jorge. Pronto. Pastor Júlio Jorge ele é muito reservado. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta indireta. É possível dar o seu telefone para os irmãos aqui? Porque tem pessoas que querem receber uma oração mais direta, privada, e talvez seria bem legal se eles pudessem ter contato com o senhor. Então, irmãos aqui que precisam de oração, eu vou estar passando o telefone do pastor e vocês entrem em contato com ele, tá? Passa o número do Brasil. Não, digite só, é melhor digitar. Então, Passa o número brasileiro. Deixa eu só ver aqui qual for. Aqui, tá. Eu vou botar aqui no seu zap. Você consegue Ai, meu Deus do céu. Sim, pois é, que é daqui de Portugal, acho que é o número que eu tenho. As irmãs que precisam de oração. Tem em Portugal. Sim. Nossa, eu vou passar o do Brasil. Estou digitando aqui para a pastora Fabiana. Mandei lá no zap, senhora. 5521. Passa no privado. 971 1958. Tá aí, não, para todo mundo, quem quiser aproveitar e conseguir para seguir logo o pastor, e entrar logo na escola de fogo aí para receber logo fogo. Inclusive, deixa eu só fazer uma propaganda, a pastora Fabiana, o apóstolo falou, né? O Ministério agora está com um curso chamado Semeadores, né? Semeadores de Fogo. O primeiro módulo é Evangelismo Sobrenatural. São 4 módulos que está sendo dado aula. Tem aula online, tem aula presencial para todos, não vai dar, né? Mas grande parte do público é online. Os irmãos que quiserem depois participar desse treinamento, a pastora Fabiana tem as informações também. Eu já pedi o meu, já. Já pediu o kit? Já pediu que o pastor Alexandre vai trazer para mim já. Amém. Sei quando, mas vou. Oh, glória. Pastor Júlio, mas esse livro que o senhor estava lendo, uma parte aí que falou do apóstolo. É o livro do apóstolo. Buscando o Espírito Santo com uma mente renovada. Bem demais. Você pediu esse, pastora Fabiana? Pedi, são 4, né? É um módulo com 4 livros. Aí é. Não, esse aqui, Buscando o Espírito Santo, não está no módulo do Semeador. Os últimos que ele fez, que está no curso, acho que eram 4 módulos, não? Os Semeadores de Fogo são 4 módulos. Esse mesmo. Esse livro não está. Ele tem também a restauração do manto de oração. É um livro que fala toda a experiência de oração no monte, que passamos em equipe, a vida de oração contínua, a importância da oração. E só o Espírito Santo que nos leva a ter uma constância na vida de oração, que nos dá força para orar. O Espírito Santo, ele chega. Ele é lindo demais, sou apaixonada por ele. Amém. Ai, Jesus, ele é demais, demais. Quando ele chega, ele muda todo o cenário. Isso mesmo, irmã Maria. Tem a restauração de sacerdote, os 4 livros, a irmã já tem o dela. Já. A restauração de sacerdote é um outro curso também. Tem ativação profética, o que é isso? É outro livro. Ativação profética é um curso também que o apóstolo ministra, um treinamento. São 4 módulos de ativação profética, restauração de sacerdote e tem libertação e regeneração da alma. O processo da libertação passa também pela regeneração. Ainda que o homem seja liberto, mas ele precisa ser regenerado, ser levado a conhecer a pessoa do Espírito Santo. Sim. Para que ele seja curado das suas emoções. E é verdade, é verdade. É liberto, mas tem que ter uma como é que diz? O fogo do Espírito. A limpeza da alma. Quando Jesus diz, quando o espírito imundo sai, anda por lugares altos, volta e acha sua casa vazia, ou seja,
O que é a casa vazia? Não há quem habite naquela vida. A pessoa tem uma vida a qual ela não entregou o governo da sua vida ao Espírito Santo. Ela não deu a Jesus Cristo o controle da sua vida. Aquele Espírito vem com 7 mais 1. 7 mais 1 e 8 significa uma nova temporada. O estágio que aquela pessoa viverá será pior do que o anterior. Eu creio nisso. Meu Deus, é forte. E aí tem a mudança do caráter depois, né? Por isso que as pessoas dizem, eu sou batizado, eu sou isso, mas aí não muda, né? Não muda não tem um encontro verdadeiro com o Senhor, não é? Que só o Espírito Santo para mudar o nosso temperamento, o nosso caráter, né? Porque aquele caráter ruim começa a ser transformado com o caráter de Cristo, né? A gente começa a se parecer com o Senhor, louvado seja Deus, e é isso que faz a gente buscar a santidade, mudar totalmente. Somos selados pelo Espírito Santo, louvado seja Deus. Amém. Então, vamos estar encerrando aqui o nosso culto. Aqui já é vigília, né? Já é 00:04. Amém. Vamos estar aqui passando um culto para a gente terminar. Culto não, um louvor. E já temos o apóstolo para a semana que vem. Gente, coisa nova aqui. Eita, glória. Eu já estou ansiosa. O apóstolo Paulo Reis, semana que vem conosco. Ai, glória a Deus. Pastor Júlio, obrigado. Aleluias! Glória a Deus, glória, glória. Irmãos e irmãs, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. O coraçãozinho batendo aqui por todas vocês aqui, Semana que vem tem mais, gente. Quinta-feira tem mais. Estamos beijo todos reunidos e juntos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique na paz. Gratidão, pastor Júlio. Amém.